no livro de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e do versículo de número 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com eles. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Eu pude ver aqui nesta palavra, nessa noite, o seguinte: julgar as pessoas é muito fácil, provar que é difícil, dizer o que elas fazem é fácil, falar o que elas fizeram é fácil. Agora, provar que é o problema. Então, o ser humano, Deus nos colocou para pregar o Evangelho e para orar pelas pessoas. Deus não nos colocou neste mundo para acusar as pessoas ou para levantar suspeita em alguém. Deus não nos colocou também, nós como um guarda noturno, para vigiar as pessoas, para ver o que elas fazem e para ver o que elas deixam de fazer. Deus nos colocou como um atalaia, como um pregador do Evangelho. A palavra de Deus nos diz: aquele que leva a palavra andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus modos. Então, o nosso propósito, a nossa tarefa, o nosso trabalho, o meu trabalho é pregar a palavra de Deus. Então, nos dias em que nós estamos vivendo, há tantas acusações de pessoas que já morreram, ou pessoas quando morrem, a primeira coisa que alguém fala: olha, será que essa pessoa foi salva? Outros dizem assim bem claramente: já foi para o inferno. Isso aí não cabe a mim e nem a você. Isso aí cabe a Deus julgar. A Deus julgar. É por isso que a palavra nos diz: portanto, não sejais ignorantes acerca dos que já dormem. A palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: que eu e você devemos anunciar a palavra, o Evangelho de Cristo Jesus. Aqui no versículo de número 14, nos diz assim a palavra do Senhor: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer como um vento. Eu quero dizer o seguinte: o corpo dorme, mas a alma não. O corpo sim, o corpo ele dorme, mas a alma não. No livro, me parece que de Eclesiastes, diz o seguinte: que o corpo volta ao pó que os criou, mas o espírito volta a Deus. O espírito volta a Deus. Então o espírito, a alma não dorme. O que dorme é o corpo. Porque um dia, esse corpo, um dia, ele voltará novamente. Alguém pode pensar: mas de que forma? Deus tem as suas formas, os seus planos de ressuscitar. Tá bom? Então, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E nos diz mais ainda: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor,
que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Não precederemos. O sentido da palavra é: não chegaremos antes daqueles que já dormem. Não chegaremos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de alarido. Alarido quer dizer gritos de agitação, uma ordem de voz, uma ordem de comando para a guerra. Então o soldado, ele conhece todos os sonidos de uma buzina, de uma trombeta. E aqui o sentido da palavra é para nós estarmos preparados. O alarido é para nós estarmos preparados para aquele grande dia. E o significado do comando para que os mortos ressuscitem, como aconteceu, como no caso de Lázaro. O Senhor disse: Lázaro, sai para fora. E esse grito não será pelo Senhor, será pelos anjos. Os anjos tocarão as suas trombetas. A Bíblia nos diz o seguinte aqui na palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, eu, você, aqueles que já partiram, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Os mortos ressuscitarão primeiro. Haverá aqui duas ressurreições: aqueles que irão partir para a glória e aqueles que irão ressuscitar para a vergonha eterna. Isso é, aqueles que morreram sem Cristo. Meu querido amigo, meu irmão que me ouve agora, se prepare para a volta de Cristo. Se prepara para este momento tão glorioso do arrebatamento da igreja. E saiba de uma coisa, eu te digo com convicção e com certeza: a igreja não passará pela grande tribulação. Aleluia! O anticristo só se manifestará a partir do arrebatamento da igreja. Glórias a Deus! O Senhor nos preparou. O Senhor diz que nos livraria da hora da tentação. Os momentos são difíceis. Você já pensou nisso? Você já pensou se amanhã você fechar os olhos e for para a sepultura? Você já pensou nisso? Como será? Como será para você? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A nossa palavra temos que ser uma palavra de convicção, de esperança, para aqueles que não têm esperança, para aqueles que ainda estão vivos, mas ainda correm o risco. Você, eu, nós corremos o risco de ainda ficarmos, se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual. Precisamos cuidar muito bem da nossa vida espiritual. Mas como cuidar da vida espiritual? Procurando afastar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Às vezes somos tentados e às vezes podemos até ceder à tentação, mas a palavra de Deus nos diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, nós como cristãos, nós temos aqui uma orientação para a nossa vida. Portanto, você que me ouve agora, guarde em seu coração
estas palavras. Que Deus lhe abençoe profundamente.